Você pode ter uma análise que teve uma convergência muito maravilhosa quando se está trabalhando com filogenia. Você tem uma convergência assim fantástica, valores de ES superiores a 200, tá? Os valores de PSR-F superiores a 1. E ainda assim, isso não necessariamente garante para você que você vai ter um suporte estatístico para a hipótese que você está avaliando. Como assim, Nath? Não estou entendendo o que você está falando. A gente, quando tem essa estabilidade, diz que aquele resultado tem uma confiabilidade. Isso não significa dizer que ele terá significado estatístico, entendeu? Até o significado, o não significado estatístico precisa ter uma confiabilidade. E muitas pessoas, elas confundem isso. Então, eu recebo o seguinte tipo de pergunta: Nath, mas eu rodei a análise no Mister Base para estimar a minha filogenia e os valores de ES estão superiores a 200. PSRF, olha só, está superior a 1. E ainda assim, o meu p-valor é 0,05. O que é isso? Né? Porque cada ramo que você tem na sua filogenia tem um valor de P associado, tá? Uma probabilidade daquele ramo. Então, se você tem isso e não tem essa probabilidade alta, é porque de fato não tem suporte estatístico para aquelas espécies que você está estudando, entendeu? Não é porque você colocou o parâmetro errado ou porque você colocou uma coisa que não precisava. Não é isso, é porque não teve suporte estatístico. Então, ó, perceba que nessa árvore filogenética que eu coloquei aqui para você, eu tenho valores aqui de P, né, que é o meu suporte estatístico, igual a 1, aqui nesse outro ramo igual a 1 e aqui igual a 1. E a gente já olhou essa árvore que se refere aos resultados anteriores que eu mostrei para vocês, tá? Então, então, esses resultados nos mostraram pelos parâmetros de ESS que a gente tinha uma confiabilidade nas nossas análises, uma confiabilidade muito boa, e a gente encontrou aqui um P de 1, ou seja, 100%. Esse ramo aqui, de fato, ele tem um suporte estatístico elevado. Nath, o que é um suporte estatístico elevado? Geralmente, os pesquisadores consideram acima de 95% para você estimar uma espécie, né? Ou pelo menos ver se tem uma hipótese plausível para a existência daquelas espécies em cima da árvore que você está estudando. Ok, mas olha só, esse outro lado aqui que você está vendo, tem um suporte de 1, mas tem um suporte de 1 para todos esses indivíduos aqui. E cada um desses indivíduos que você está olhando aqui são espécies distintas, tá? E todas elas foram agrupadas nesse único clado aqui, e a gente chama isso aqui de pente. Não tem o formato de um pente aqui? Então, a gente não conseguiu resolver as questões filogenéticas entre essas potenciais espécies que eu estava avaliando aqui. Eu tive um suporte de 1 para todo mundo junto. Isso significa, então, que eu tenho que voltar lá na minha análise e olhar e refazer, porque eu não tive um suporte estatístico, sendo que eu percebi que eu tive uma boa convergência? Não. Isso significa que as coisas são como são. É isso aqui mesmo o seu resultado. Então, não se desespere se você não tem um resultado que é significativo para você. Fique feliz, você encontrou uma resposta, tá? E o problema aqui neste caso, por exemplo, é que aqui a gente tinha poucos marcadores moleculares, então a gente tinha uma variação muito pequena entre as espécies que nós estávamos avaliando. Por isso que a gente encontrou, talvez, né, é provável, essa árvore em pente. Por outro lado aqui, a gente teve um outro cladinho, que a gente teve um suporte de 1, ou seja, de fato, essas espécies aqui diferem desse clado em pente, mas as duas espécies estão agrupadas. Então, aqui eu não tenho suporte estatístico para espécies distintas, mas eu tive um suporte estatístico para os clados com uma confiabilidade nas minhas análises, beleza?